Tá difícil? Deixa que eu te explico. Hoje, Odonto Mastigadinho mostra pra você a Lei 5.081. A Lei 5.081 foi criada em 1966 e ela está em vigor até os dias de hoje. É a Lei 5.081 que regulamenta a odontologia, ou seja, é a Lei 5.081 quem descreve aquele que pode ou não ser um dentista legalizado e também quais atividades cabe ou não ao dentista fazer. Sendo assim, é importante a gente conhecer a Lei 5.081 para nós sabermos como que funciona, então, essa regulamentação que o governo espera de nós, dentistas. Além disso, é também uma parte que pode acabar caindo em provas de concurso, por exemplo. E indo, então, dar uma olhada nos artigos que fazem essa Lei 5.081 acontecer, nós temos o artigo 1. O artigo 1 da Lei 5.081 é justamente afirmando que o exercício da odontologia aqui no território brasileiro deve ser regulamentado pela Lei 5.081. Aí na tela está a foto do artigo do jeito que ele coloca a afirmação, mas eu vou falar de um jeito mais simples para a gente conseguir entender melhor essas leis. Agora, o artigo 2 da Lei 5.081 diz o seguinte: quanto à habilitação profissional e legal do dentista. Então, o artigo 2 da Lei 5.081 coloca que aquele estudante ele precisa ganhar o seu diploma de odontologia de uma faculdade reconhecida. Ou seja, não pode ser qualquer lugar, ele precisa ter o diploma de alguma faculdade que o governo reconhece como verídica. E depois de conseguir o seu diploma, que é a habilitação profissional, para ele conseguir a habilitação legal, para ele atuar na profissão, o cirurgião dentista vai precisar se registrar no Conselho Regional de Odontologia. Só para entendermos aqui como que isso funciona, o Conselho Regional de Odontologia, também chamado de CRO, é onde o dentista ele vai colocar o seu cadastro na região em que ele trabalha. E aí ele paga uma taxa para isso. Por exemplo, se um estudante de odontologia acabou de se formar em Minas Gerais, ele vai se registrar no Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais para poder trabalhar lá. Com isso, essa pessoa que se registrou no CRO vai ganhar um número desse registro, que então, quando a pessoa pesquisar esse número de registro, ela tem as informações daquele dentista. Depois de fazer esse registro no CRO, o artigo 2 da Lei 5.081 coloca que você precisa pegar esse registro e cadastrá-lo no Conselho Federal de Odontologia, que é o CFO. Dessa forma, você está mostrando para o governo: olha, eu tenho um registro aqui no Conselho de Odontologia de tal região. Bom, caso esse cirurgião dentista ele já tenha então o seu diploma na faculdade reconhecida, já tenha seu registro do CRO e já fez o seu cadastro no CFO, caso ele queira ter um consultório particular, ele precisa de uma fiscalização. Essa fiscalização serve para ver se o consultório está seguro para receber os pacientes, se ele segue os protocolos certinho. Então, para isso, esse cirurgião dentista que quer ter o consultório particular, ele vai se inscrever para pedir uma fiscalização da repartição sanitária estadual. E aí a repartição sanitária estadual vai até o local e vai aprovar ou não esse consultório. Parece bastante coisa, né? Então vamos recapitular para ver se a gente guardou tudo. O artigo 2 da Lei 5.081 vai falar sobre a habilitação legal do cirurgião dentista, onde aquele dentista que tem o seu diploma em faculdade reconhecida pelo governo, ele vai se inscrever no Conselho Regional de Odontologia, que é o CRO, para conseguir um número de registro. Esse número de registro ele vai cadastrar no Conselho Federal de Odontologia, que é o CFO, e caso ele queira ter um consultório particular, ele precisa pedir a fiscalização da repartição sanitária estadual, que daí vai até o local
e vai checar se aquele lugar pode ou não ser um consultório. Agora vamos então para o artigo 3 da Lei 5.081. O artigo 3 da Lei 5.081 decreta qual que é o processo que o dentista ele tem que passar caso ele tenha se formado por uma escola estrangeira. Então, alguém que, por exemplo, se formou lá fora, que fez intercâmbio ou algo do tipo, quando ele vem, ele precisa passar pelo que é chamado de revalidação do curso. Essa revalidação é nada mais nada menos que uma prova que ele vai fazer aqui em alguma faculdade reconhecida pelo governo brasileiro para poder revalidar o curso dele. Então, ele vai passar por essa prova e então o seu diploma vai ser reconhecido nacionalmente. Agora, o artigo 4 da Lei 5.081 passou por alterações, que é o seguinte: antes da alteração, o artigo 4 colocava que aquele indivíduo, para ele poder atuar como dentista, ele precisa de diploma. E ele só iria poder atuar no estado em que ele conseguiu o diploma. Então, por exemplo, alguém do estado de São Paulo acabou de se formar e ganhou seu diploma em São Paulo. Sendo assim, ele só poderia atuar no estado de São Paulo. Ele não podia ir para outro lugar. Agora, essa parte de que o dentista não pode ir para outra região para atuar já não está mais em vigor, ou seja, pode sim acontecer de alguém, por exemplo, que está lá na Bahia, quer atuar em Minas Gerais. Ela pode muito bem trocar de lugar e se inscrever no CRO. O que se manteve no artigo 4 da Lei 5.081 é que essa pessoa, ela precisa de um diploma e que essa pessoa, ao receber o diploma, ela pode sim se cadastrar no CRO e começar a atuar. Então, não tem como o governo virar assim: você tem diploma, mas eu não quero que você trabalhe como dentista, não aceito a sua inscrição. Não tem isso. Se a pessoa tem o diploma, ela tem o direito de poder se cadastrar, se inscrever, no caso, no CRO e começar a atuar como dentista. O artigo número 5 da Lei 5.081 coloca o seguinte: que caso a pessoa não for habilitada, ela não pode exercer a profissão. Ou seja, caso a pessoa não siga os requisitos que nós estamos vendo aqui nos artigos da Lei 5.081, como, por exemplo, a questão de ter o diploma, de ter inscrição, de ter, no caso do consultório particular, a avaliação da repartição sanitária. Se a pessoa não seguisse nada disso, ela não ia ser habilitada e, com isso, de acordo com o artigo 5, alguém poderia ir lá, denunciá-la e ela não iria poder exercer essa profissão de dentista. Já o artigo 6 da Lei 5.081 vai falar sobre as competências do dentista. Então, o artigo 6 ele vai ser um pouco maior, porque ele vai justamente caracterizar aquilo que o dentista pode fazer na profissão. Vamos ver os exemplos, então. Na competência número 1 do artigo 6 da Lei 5.081, é colocado que a pessoa que está exercendo a profissão dentro da odontologia, ela só pode fazer aquilo que ela aprendeu no curso regular ou no curso de pós-graduação. Por exemplo, uma pessoa que ela se formou no curso regular de odontologia, ela não pode exercer a profissão de um veterinário, por exemplo, porque as coisas que o veterinário aprende não faz parte do curso regular de odontologia. Nós aprendemos coisas diferentes. Agora, no caso dos cursos de pós-graduação, nós temos o que é chamado de stricto sensu, que seria o mestrado e doutorado para, no caso dos professores de faculdade, por exemplo, e também na pós-graduação ao lacto sensu. E o lacto sensu seria as especializações, como, por exemplo, um dentista que ele vai fazer a pós-graduação lacto sensu, ou seja, especialidade em prótese, ou em odontopediatria, que é para atender crianças. Essas são as especializações, lacto sensu. Então, no que a pessoa conseguir de conhecimento
Realizando, então, esse curso, tanto regular como o stricto sensu e o lacto sensu, que são da pós-graduação, é o que ela vai exercer. Agora, o artigo 6 da Lei 5.081 coloca na segunda competência do dentista o seguinte, que é a prescrição farmacêutica, ou seja, o que o dentista ele pode dar para o paciente de remédio tem que englobar somente os remédios recomendados para a área de odontologia. Então, assim como nós vimos a competência número 1 do artigo 6, que dizia que as atividades do dentista têm que estar relacionadas com o curso que ele fez, não vai ser diferente para a questão da prescrição de remédios. Então, o dentista ele não pode simplesmente prescrever um remédio de emagrecimento, por exemplo, um remédio para o passarinho do paciente, para o cachorro do paciente, ele não pode, porque não é a área dele. Então, ele só vai poder prescrever remédios que fazem parte da área de odontologia. Seriam eles como, por exemplo, os antibióticos, anti-inflamatórios, que conforme o estudante passa pelo curso, ele vai aprendendo. A competência número 3 do artigo 6 coloca que o cirurgião dentista ele tem o direito de poder dar atestado para o paciente justificar alguma falta, por exemplo, um trabalho ou no caso de crianças na escola. Só um adendo para caso apareça esse termo na prova. Ali no artigo, dentro da lei, está escrito que é estado mórbido e outros. Esse estado mórbido é justamente quando o indivíduo se encontra em grande exaustão, como por exemplo em um resfriado ou quando a pessoa está com muita febre, doenças em geral que vai deixar a pessoa muito abatida a ponto dela precisar, por exemplo, faltar ao trabalho. E aí o dentista ele tem o direito de poder dar esse atestado. Outro adendo é que esse atestado ele só pode ser dado por algum procedimento que o próprio dentista tenha feito. É igual na medicina, o médico ele não pode dar atestado para um procedimento que você fez em outro consultório e ele nem sabe se você esteve lá mesmo. Ele tem que dar justamente um atestado de algum procedimento que ele fez, de você ter ido no consultório, ele verificou que você estava realmente mal e te dá então o atestado. O artigo número 4 da Lei 5.081 vai usar um contexto do perito odontolegal. Caso você não se lembre, o perito odontolegal ele é aquele que vai unir os conhecimentos da odontologia para realizar algum trabalho relacionado com a justiça. Então, um exemplo, em casos que acontecem acidentes em massa, como por exemplo, se o avião cair, se acontecer uma grande tragédia, às vezes de tsunami, essas coisas, as pessoas precisam identificar as vítimas. E um meio de fazer isso é através da análise da arcada dentária dessa pessoa. E aí pode ser comparada com os registros médicos que encontraram da vítima, aí consegue comparar próteses, restaurações que ela podem ter tido, assim facilitando esse processo, já que muitas das vezes a pessoa acaba, infelizmente, não ficando tão reconhecível. O perito odontolegal, ele também pode analisar a questões de lesões para identificar maus tratos. Enfim, é justamente unindo esses conhecimentos que ele adquiriu em odontologia em favor da justiça. E nesse artigo 6, na competência 4, está dizendo então que esse perito odontolegal ele vai poder participar então desses processos que trabalham com áreas civis, trabalhistas, criminais e administrativas. A competência número 5 vai dizer quanto ao tipo de anestesia que o dentista pode dar para o seu paciente. Essa anestesia pode ser local, ou seja, o dentista ele só vai poder inibir a sensibilidade de uma parte pequena por onde será feito o procedimento. Já a anestesia troncular, ela vai ser aquela que vai pegar uma parte maior. Dessa forma, quando o procedimento ele é com os tecidos, ele não vai causar um incômodo
como por exemplo, quando os tecidos são perto de uma área que tem os músculos da mastigação, e com isso, às vezes a pessoa poderia sentir um incômodo muito grande nessa área, e aí para isso eles acabam então anestesiando esse ramo nervoso. A competência número 6 pode surpreender muita gente, pois ela diz que caso o dentista ele for habilitado para isso e para caso também esses métodos sejam mais eficazes para o tratamento, o dentista ele pode utilizar analgesia, que seria, por exemplo, aquela sedação que eles colocam uma espécie de máscara assim no paciente que libera óxido nitroso. E aí o paciente fica mais relaxado para conseguir fazer o procedimento, seja por ansiedade ou se o paciente tem alguma condição especial. Como também o dentista ele pode fazer hipnose para poder seguir com o tratamento, já que alguns pacientes às vezes têm medo de dentista, se sentem incômodos, e aí com isso, caso o dentista ele for habilitado, ele pode usar tanto a analgesia como a hipnose. Quer surpreender alguém numa conversa, chega nela e fala: sabia que a competência número 6 do artigo 6 diz que o dentista pode usar hipnose no tratamento? Já a competência número 7, ela vai dizer que o dentista, caso ele queira, ele pode incluir anexos no consultório dele. Os anexos, eles vão ser, por exemplo, salas que vão ter outras funções, como, por exemplo, a sala de raio-x, pode ser uma sala para laboratório de prótese, mas tem uma coisa, essas salas, ou seja, esses anexos que tem no consultório do dentista, só podem ser de uso próprio. Então, o dentista só vai usar a sala de raio-x para poder fazer os exames que ele precisa para os procedimentos dele. A competência número 8, ela coloca que o dentista ele pode prescrever uma medicação em casos de emergência para salvar aquele paciente. Se, por exemplo, alguém no consultório de repente sofreu de algum ataque alérgico e está em risco de vida, é claro que o dentista ele tem que chamar socorros, mas para poder então amenizar os danos que estão acontecendo, ele pode ir lá e prescrever uma medicação para poder salvar aquele paciente, ou pelo menos mudar a situação até que os socorros venham. Outro exemplo é no caso de hemorragia, que é quando o paciente sangra muito. Pode acontecer, por exemplo, uma cirurgia que o dentista ele tá lá cuidando do paciente, de repente aquele corte que o cirurgião dentista fez não para de sangrar. E aí com isso o dentista ele pode prescrever alguma medicação para tentar parar aquilo. É claro que o objetivo não é substituir socorros, mas sim pelo menos amenizar o dano até que os socorros venham. Agora, a última competência do artigo 6, que é a competência número 9. A competência número 9 do artigo 6, ele vai colocar também sobre o perito odontologal. E nesse caso, o artigo 6, na competência 9, está permitindo que o perito odontologal ele possa realizar, em caso de necropsia, ou seja, a investigação de um corpo já não vivo, e que ele pode acessar a cabeça e o pescoço daquele indivíduo, para conseguir, então, investigar melhor. E agora, o final aqui da Lei 5.081. Há também outros artigos, mas eles foram vetados, ou seja, eles acabaram saindo de vigor. Então, nós vamos até o artigo 7 da Lei 5.081. O artigo 7 da Lei 5.081 vai falar sobre as proibições do cirurgião dentista, o que ele não pode fazer. E a maioria dessas proibições são relacionadas à competição desleal. A competição desleal significa aquela competição que ela é injusta. Vamos ver aqui, então, o que o artigo 7 está falando, que a gente vai conseguir compreender um pouco mais disso. A proibição número 1, ela diz o seguinte, que é proibido ao dentista expor em público os processos odontológicos que ele fez
como artifício de propaganda para poder conseguir clientes. Ou seja, eu não posso fazer uma propaganda no Instagram gravando o procedimento que eu estou fazendo, retirando o siso do paciente. Por que não? Porque isso é considerado uma competição desleal, já que por alguém postar essas coisas querendo clientela, ela pode, por culpa do número de seguidores que tem, pela influência que tem, por ser uma pessoa carismática e por fazer um personagem, várias coisas na internet, ela pode acabar tendo muito mais facilidade de ganhar clientes do que alguém que acabou de se formar. Então, com isso, para evitar essa competição injusta na área de odontologia, o artigo 7 está propondo, então, a proibição da exposição desses trabalhos odontológicos para fazer propaganda. É claro que um dentista ele pode ter redes sociais falando sobre os procedimentos que ele faz, mas ele não pode expor ele realizando esses procedimentos como meio de propaganda. Caso contrário, ele estaria indo ao contrário do que o artigo 7 está dizendo. A segunda proibição do artigo 7 coloca que é proibido anunciar cura de algumas doenças que não há tratamento eficaz. Há essa proibição no artigo 7 para evitar que algum dentista ele possa, por exemplo, vender alguma pasta, algum remédio ou algo do tipo, dizendo que isso aqui é a forma de você poder sozinho se curar da doença tal, ou se curar, por exemplo, de úlceras ou de bolhas e por assim vai, sendo que na verdade não há um tratamento eficaz, não há um tratamento objetivo para conseguir curar aquilo da forma que a pessoa está vendendo. Isso também cai na questão da competição desleal, já que a pessoa está vendendo o produto, ganhando dinheiro a mais com algo que na verdade não é comprovado, não tem comprovação nenhuma de que aquilo que a pessoa está divulgando realmente é uma forma de tratamento, já que a doença não tem um tratamento objetivo ou eficaz. A terceira proibição do artigo 7 coloca que não se pode colocar que você tem mais de 2 especialidades. É claro, o dentista pode sim fazer mais de 2 especialidades, ele pode passar pela faculdade, fazendo pós-graduação, por exemplo, de prótese, e aí ele também faz de odontopediatria e também faz de periodontia. Ele pode? Pode sim, ele fez 3 especialidades, mas ele não pode ficar divulgando isso diretamente. Então, ele não poderia colocar no currículo, doutor tal tem 4 especialidades. Por que não pode isso? Justamente para evitar novamente a questão da competição desleal. Porque se um dentista ele tem umas 5 especialidades e o outro dentista acabou de se formar, é muito provável que as pessoas vão pensar que aquele que tem mais especialidades, então ele vai ter mais experiência, então ele seria a melhor opção para se contratar. No entanto, o que o dentista pode fazer é colocar assim no currículo e coisas do tipo as experiências que ele teve, sem citar que foram especializações. Então é claro que um dentista que ele tem especialização, por exemplo, em prótese e odontopediatria, se ele fizer alguma especialização a mais e começar a trabalhar nessa área, ele pode colocar, olha, eu já fiz procedimentos que envolvem tal coisa, mas ele não pode ficar divulgando que ele tem mais de 2 especialidades. A quarta proibição do artigo 7 vai colocar que é proibido ao dentista fazer consultas por meio de correspondência, rádio, televisão ou outros meios que sejam à distância. Isso também de alguma forma vai cair na competição desleal, porque imagina alguém assim, algum dentista que de casa ele vai por correspondência dando dicas de tratamento, vai passando remédios, vai mantendo contato com o cliente, enquanto tem alguém que não tem tanto acesso a essas coisas e está ali no consultório trabalhando um cliente por vez, enquanto o outro está em casa passando telegrama para um monte de clientes que ele tem.
Então, de alguma forma, isso também vai cair na competição desleal. Além também da questão de segurança, porque do paciente, né, do caso. Porque o dentista estará ao vivo com o paciente para ele poder checar realmente como que estão, às vezes, as lesões que o paciente tem, como está a saúde bucal, é totalmente diferente. Então, ele engloba essas duas partes. A proibição número 5, ela vai colocar que é proibido a prestação de serviço gratuito no caso de consultórios particulares. Por que isso? Imagina lá um dentista que ele está já há muito tempo na profissão, então ele tem dinheiro assim para viver tranquilamente. E aí ele, para espalhar mais o nome dele, ele começa a dizer que vai fazer um dia de tratamento gratuito em tal lugar. A pessoa que acabou de se formar, ela já não vai ter como dar serviços gratuitos, ela vai começar o emprego agora. E aí, com isso, acaba entrando novamente na questão da competição desleal. Já que, com certeza, o tratamento gratuito iria atrair muito mais pacientes. A sexta proibição é divulgar benefícios recebidos pelos clientes. Ou seja, se um paciente vai no consultório e ele se alegra muito com o doutor e acaba entregando, por exemplo, um vaso de flores ou um porta-retratos, entre outras coisas, se o dentista ele acaba divulgando isso, pode também cair na questão da competição desleal, já que muitas vezes as pessoas que vão ver isso, elas podem acabar pensando, nossa, se ele ganha muitos presentes é porque ele é bom, se ele ganha tantos presentes é porque as pessoas gostam do trabalho dele, o trabalho dele mudou a vida delas. E com isso, então, ele pode acabar ganhando muito mais pacientes do que alguém que acabou de começar ou outras pessoas em geral que estão no ramo, mas não divulgam essas coisas ou às vezes não recebem com tanta frequência. Agora, a última proibição do artigo 7 diz que é proibido ao dentista anunciar preços dos serviços, dos procedimentos que ele vai realizar como meio de propaganda, já que também é competição desleal, porque pensa bem, as coisas na odontologia não tem um preço assim objetivo, depende muito assim do paciente. Alguns vão demandar mais tempo, alguns vão demandar mais instrumentos, alguns vão demandar uma prescrição farmacêutica diferente. Então não há como você deixar esse preço como forma objetiva. Então, se chega outro dentista que acaba dizendo assim: venha na clínica tal que o tratamento de cárie vai estar por um número Y de reais. Com isso, às vezes os pacientes podem olhar e, nossa, não era o preço que eu tive com a consulta com tal dentista, ou pensar que é um preço que está mais acessível e acabar indo naquele dentista só por culpa disso. Bom, e é aqui que terminamos então o assunto sobre a Lei 5.081. Eu espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado nos seus estudos. Já deixa o like para que mais vezes os vídeos nossos sejam recomendados para você. Compartilha com os estudantes que também precisam de ajuda nesse assunto. Você assistiu Odonto Mastigadinho e até mais!